A sirene da viatura ecoava pela cidade abafada pelo calor sufocante da noite. O policial Rodrigo Vasconcelos apertou o volante com força, seus olhos fixos na estrada, enquanto o rádio estalava com atualizações da central. Mais um caso de tráfico na favela do Morro do Cruzeiro. Um lugar onde a lei parecia existir apenas no papel e onde cada patrulha poderia ser a última. Ao seu lado, o parceiro de longa data, Sargento Almeida, conferia a arma pela terceira vez. Você já percebeu que sempre acaba assim? Almeida murmurou, sem tirar os olhos da rua. Entramos, fazemos nossa parte e no fim do dia, tudo continua igual. Rodrigo soltou um suspiro, sem responder. Ele sabia que o parceiro tinha razão. Durante anos, combateram o tráfico, mas o crime se adaptava como um vírus. Toda vez que derrubavam um líder, outro surgia. Quando dobraram a esquina, viram a favela em chamas. Tiros pipocavam nas vielas estreitas, gritos ecoavam pelas construções improvisadas. A operação já havia começado. Rodrigo saltou do carro, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Seu instinto dizia que aquela noite seria diferente. Ele só não sabia o quanto. Uma armadilha. Os policiais avançaram, protegendo-se atrás de muros e carros abandonados. Os traficantes respondiam com rajadas de fuzil. O tiroteio se intensificava e o cheiro de pólvora impregnava o ar. Rodrigo viu uma figura correndo entre os becos estreitos. Pequeno, ágil. Um garoto. Um olheiro, pensou. Precisava capturá-lo antes que alertasse os outros. Ele correu atrás da silhueta, ignorando os gritos de Almeida, para esperar reforço. Seus pés pisavam firmes no chão de terra batida, sua visão fixa no alvo. O menino se virou por um segundo, os olhos arregalados de medo. Rodrigo ergueu a arma. Para! Polícia! Mas o garoto seguiu em frente, disparando para um corredor estreito. Rodrigo entrou atrás, e tudo aconteceu em frações de segundo. Um vulto saiu da sombra, um brilho metálico refletiu na luz fraca do poste. Rodrigo reagiu no instinto. O tiro rasgou o silêncio. O corpo do menino tombou no chão de terra. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Sua respiração ficou presa na garganta. Correu até o garoto, ajoelhando-se ao lado dele. O sangue se espalhava rapidamente pelo chão. O menino tossiu, seus olhos escuros cravados nos de Rodrigo. Ele tentou dizer algo, mas o som saiu apenas como um sussurro sufocado. Aguenta, garoto, Rodrigo murmurou, pressionando o ferimento. Mas era tarde demais. O garoto soltou o último suspiro e seu corpo ficou imóvel. Foi quando Rodrigo viu algo que fez seu mundo desmoronar. A pulseira. No pulso do menino, uma pulseira azul desbotada. Um detalhe insignificante para qualquer um, mas não para Rodrigo, porque aquela pulseira era idêntica à que ele mesmo dera anos atrás para alguém que amava. Para Luísa. O nome dela queimou na mente de Rodrigo como um trovão. A lembrança veio como um soco. Uma paixão antiga, um romance breve, um término doloroso. Ele nunca mais a viu depois daquela noite. Nunca soube se ela seguiu em frente. E agora, ele olhava para um menino com os traços dela, com os seus próprios traços. Rodrigo sentiu o mundo girar. Ele acabara de matar seu próprio filho. O silêncio pesava como um caixão fechado. Rodrigo sentia o coração martelando no peito, cada batida ecoando como um trovão dentro de sua cabeça. O corpo do menino jazia no chão, os olhos vidrados ainda cravados nele, a pulseira azul desbotada. O detalhe que fez tudo virar de cabeça para baixo. Rodrigo! A voz de Almeida soou ao longe, misturada ao barulho do tiroteio que ainda acontecia nos becos da favela. Rodrigo não se moveu. Seu corpo estava congelado, as mãos tremendo sobre o peito ensanguentado do garoto. Tudo parecia um pesadelo distorcido, um daqueles momentos em que a realidade se dobra e a mente se recusa a aceitar o que vê. Eu matei meu filho. O pensamento se repetia em sua cabeça como uma sentença de morte. Mas como isso era possível? Como ele poderia ter um filho e nunca saber? O olhar do menino, mesmo em sua morte, o assombrava. Tinha os traços de Luísa, sim, mas também os dele. Um peso caiu sobre seus ombros. A verdade estava ali, crua e impiedosa. Ele precisava sair dali. Seus instintos de policial gritavam que não poderia ficar parado. Ele ouviu passos se aproximando. Almeida e mais 2 agentes da equipe tática entravam no beco. Merda! Almeida arregalou os olhos ao ver o corpo no chão. Rodrigo, o que aconteceu? Rodrigo levantou a cabeça devagar, a expressão vazia. Sua mente ainda tentava encontrar palavras, mas nada fazia sentido. Ele apontou uma arma para mim. Eu reagi. A voz saiu rouca, quase sem vida. Um dos agentes se ajoelhou ao lado do menino e passou a mão pelo bolso dele. Tirou um canivete enferrujado. Era só um garoto, murmurou.
Rodrigo sentiu o gosto amargo no fundo da garganta. Sua visão começou a escurecer, como se seu próprio corpo rejeitasse a verdade. Temos que ir! Almeida pegou Rodrigo pelo braço, tentando puxá-lo. O líder dos caras ainda tá lá em cima. Se ficarmos aqui, vamos ser cercados. E Rodrigo ainda olhava para o menino, seu filho, seu sangue. Mas a razão venceu o instinto. Ele sabia que, se ficasse ali mais um segundo, se desmoronaria na frente de todos. E isso era perigoso. Com os dentes cerrados, ele se levantou. Vamos acabar com isso. O início da caçada. A equipe avançou pelos becos estreitos, subindo as escadarias de concreto rachado. Rodrigo ia à frente, mas seu corpo estava em piloto automático. Cada esquina virada, cada sombra suspeita, cada estalo no silêncio era registrado por seus sentidos treinados. Mas sua mente... Ela ainda estava lá embaixo, naquele beco, ao lado do corpo do menino. Luísa. Ele precisava encontrá-la, precisava saber a verdade. Mas primeiro, tinha um trabalho a terminar. O esconderijo do traficante ficava em um barraco reforçado no topo do morro. O informante da polícia dizia que o alvo da operação, Marlon Batista, estava armado até os dentes e com seguranças por todos os lados. Entramos rápido e sem fazer barulho. Almeida sussurrou. Pegamos ele antes que corra. Rodrigo respirou fundo, forçando sua mente a focar. Ele não podia falhar agora. A equipe se posicionou. O sinal foi dado. Bam! A porta foi arrombada e o barraco mergulhou no caos. Tiros, gritos, vidros se estilhaçando. Rodrigo entrou com a arma erguida, seus olhos varrendo o ambiente. 2 capangas foram abatidos pelos colegas antes que pudessem reagir. O cheiro de pólvora e suor impregnava o ar. No fundo do cômodo, um homem alto com uma cicatriz atravessando o rosto tentava fugir pela janela. Marlon Batista. Para! Polícia! Rodrigo gritou. Marlon congelou por um segundo e então ergueu as mãos devagar. Os policiais o cercaram, prendendo-o no chão. Mas algo na expressão do traficante fez um arrepio percorrer a espinha de Rodrigo. Mesmo algemado, Marlon sorria. O que foi? Tá feliz de pegar mais um peixe grande? Rodrigo cuspiu. Marlon ergueu o olhar, os olhos escuros brilhando com algo perigoso. Não, só acho engraçado. E você nem sabe quem matou. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Marlon inclinou a cabeça e, com um sorriso cruel, sussurrou. Ele era seu. Rodrigo perdeu o ar. O mundo girou ao redor dele. O filho que ele acabara de matar era filho do próprio Marlon. Ou Marlon sabia algo que ele ainda não sabia. O riso de Marlon ecoava na mente de Rodrigo como um sino fúnebre. O traficante sorria, como se soubesse de um segredo que ele ainda não compreendia completamente. Do que você está falando? Rodrigo rosnou, segurando Marlon pelo colarinho da camisa imunda. O traficante apenas o encarou, seus olhos brilhando com algo entre o desprezo e a satisfação. Você já sabe. Só não quer acreditar. Rodrigo sentiu a raiva borbulhar dentro dele. Uma raiva que misturava culpa, dor e algo ainda mais profundo. Medo. Porque, no fundo, ele sabia que Marlon não estava apenas provocando. Luísa. O menino. A pulseira. O quebra-cabeça se formava rápido demais, e cada peça cortava mais fundo. Almeida colocou a mão no ombro de Rodrigo, tentando afastá-lo. A gente leva ele para a central. Lá ele vai falar tudo. Rodrigo hesitou. Tudo dentro dele gritava para esmagar aquele sorriso debochado do traficante. Mas Almeida estava certo. Eles precisavam fazer isso do jeito certo. Segredos no necrotério. O trajeto até a delegacia foi silencioso. Rodrigo dirigia como se estivesse no piloto automático, enquanto Almeida ficava de olho em Marlon no banco de trás. O traficante não falava, apenas mantinha aquele maldito sorrisinho, como se já soubesse como aquilo terminaria. Na central, Marlon foi arrastado para uma sala de interrogatório, mas Rodrigo não foi atrás. Não ainda. Ele precisava ver o corpo do menino. No necrotério, o cheiro de formol e morte impregnava o ar. Rodrigo sentiu o estômago revirar quando o legista puxou o lençol branco. Lá estava ele. Rodrigo nunca teve medo da morte. Já viu muitos corpos, já perdeu parceiros, já atirou em bandidos sem hesitação, mas nunca olhou para um cadáver como olhava agora. Cada detalhe do menino queimava em sua mente. O formato do rosto, a pele morena, os traços tão parecidos com os seus. Mas o que realmente destruiu Rodrigo foi algo ainda pior. O legista entregou um envelope. Isso estava no bolso dele. Rodrigo abriu com mãos trêmulas e puxou um pedaço de papel dobrado, um bilhete rabiscado às pressas. Mãe, vou fazer o que ele mandou. Mas um dia a gente vai fugir daqui. Te amo. O mundo de Rodrigo desabou. Ele sentiu as pernas fraquejarem. O menino não era um criminoso. Era apenas uma criança tentando sobreviver. E ele, Rodrigo, o tinha tirado do mundo.
seu próprio filho. Mas a pergunta ainda queimava dentro dele. O que Marlon queria dizer? Ele precisava encontrar Luísa. Agora. O bilhete queimava nas mãos de Rodrigo como um pedaço de carvão em brasa. Cada palavra parecia gravada a fogo em sua mente. Mãe, vou fazer o que ele mandou. Mas um dia a gente vai fugir daqui. Te amo. O que aquilo significava? Quem era ele? Marlon? Ou havia alguém mais nessa história? Rodrigo saiu do necrotério como se estivesse sendo sufocado. O ar parecia pesado, a culpa latejava dentro dele como uma ferida aberta. Ele precisava encontrar Luísa. Agora. Um passado que nunca morreu. Rodrigo dirigiu até um bairro afastado, onde Luísa morava. Fazia mais de 10 anos que não a via. Quando terminaram, ela simplesmente desapareceu. Nunca pediu nada, nunca tentou retomar contato. Ele achava que ela tinha seguido com a vida. Agora ele sabia que ela guardava um segredo. Um segredo com o qual ele nunca teria conseguido viver. Parou o carro em frente a uma casa simples, de paredes descascadas e um pequeno jardim mal cuidado. Sua mão hesitou na porta, mas ele bateu. Silêncio. Ele bateu de novo, mais forte. Passos. A porta se abriu, com o mesmo olhar forte que ele lembrava, mas agora marcado por algo mais sombrio: sofrimento. Ela ficou imóvel ao vê-lo, os olhos arregalados. Rodrigo? Sua voz tremeu. A gente precisa conversar. Ela olhou ao redor como se temesse ser vista com ele, e então abriu a porta o suficiente para que ele entrasse. Rodrigo entrou e sentiu o peso daquele lugar. Fotos nas paredes, um cheiro de café frio e de lágrimas secas. É sobre o menino, né? Luísa disse, cruzando os braços. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Ele era meu filho, não era? Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Sim. O chão pareceu sumir sob os pés de Rodrigo. Ele respirou fundo, tentando conter a raiva, a dor, o desespero. Por que você nunca me contou? Porque você nunca quis saber. Luísa retrucou, a voz agora carregada de amargura. Quando terminamos, você seguiu sua vida. Você nem olhou para trás. E quando descobri que estava grávida, já era tarde. Eu sabia que você nunca aceitaria. Rodrigo passou a mão pelo rosto, sentindo a culpa crescer ainda mais dentro dele. Você devia ter tentado. Ela riu, sem humor. E o que eu ia dizer? Oi, Rodrigo, lembra de mim? Tenho um filho seu, quer conhecer? Você não ia querer, eu conheço você. E no fim, eu estava certa. Você acabou matando ele. Rodrigo sentiu o golpe como uma faca no peito. Ele queria gritar, chorar, quebrar tudo ao redor. Mas sabia que Luísa tinha razão. O bilhete, ele dizia que ia fazer o que ele mandou. Quem é ele? Luísa hesitou. Seus olhos fugiram dos dele. Luísa, quem colocou nosso filho nesse mundo? Ela respirou fundo como se soubesse que ao dizer aquelas palavras, algo terrível seria desencadeado. Então, finalmente, ela respondeu. Marlon Batista. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Marlon. O traficante que ele acabara de prender. O homem que riu na sua cara e disse, ele era seu. Ele forçou nosso filho a trabalhar para ele. Eu tentei impedir, mas ele disse que se eu tentasse fugir, me mataria. Então meu filho ficou preso nesse inferno. Ele queria fugir, mas você atirou nele antes que pudesse. Rodrigo cambaleou para trás. Tudo fazia sentido agora. Marlon não estava apenas provocando na delegacia. Ele sabia de tudo desde o começo. Rodrigo não apenas matou seu filho, ele matou um refém de Marlon. E agora esse monstro estava algemado e rindo. Rodrigo fechou os punhos. Isso ainda não acabou. A revelação de Luísa ecoava na cabeça de Rodrigo como um trovão incessante. Marlon sabia de tudo. O traficante não era apenas um criminoso qualquer. Ele tinha transformado o filho de Rodrigo em uma peça de seu jogo sujo. Mas por quê? Por que manter um menino preso nesse mundo? Por que não matá-lo ou descartá-lo? Rodrigo olhou para Luísa, que enxugava as lágrimas com as costas da mão. Tem mais alguma coisa que você não me contou? Ela hesitou. Não sei. Marlon sempre dizia que o menino era especial, que valia mais vivo do que morto, mas nunca explicou o porquê. Rodrigo sentiu um nó se formar no estômago. Valia mais vivo do que morto. Isso só significava uma coisa. Ele queria usar meu filho como moeda de troca. Luísa o encarou, confusa. Troca? Com quem? Rodrigo não respondeu. Pegou o celular e discou rapidamente. Almeida, onde Marlon está agora? Na sala de interrogatório. Tá quieto, até demais. Rodrigo desligou e caminhou até a porta. Eu vou descobrir o que esse desgraçado quer. O riso do demônio. A sala de interrogatório era fria, com paredes brancas e um vidro espelhado. Marlon estava sentado na cadeira, os braços algemados à mesa, um sorriso preguiçoso no rosto. Rodrigo entrou, fechando a porta com força. Você já sabe, né? Marlon disse, brincando com as algemas.
Rodrigo sentou-se à sua frente, cruzando os braços. Por que o meu filho valia tanto para você? Marlon sorriu, inclinando-se para frente. Agora você fala meu filho. Engraçado, não achou isso antes de atirar. Rodrigo rangeu os dentes. Responde, desgraçado. Marlon riu, balançando a cabeça. Você realmente não percebeu? Seu filho não era só um garoto qualquer. Ele tinha o seu sangue. O sangue de um policial. Rodrigo franziu a testa. O que isso importa? Importa porque eu ia vendê-lo. O silêncio na sala se tornou insuportável. Vender? Para quem? Marlon inclinou-se ainda mais, seus olhos escuros brilhando. Acha que eu sou só um traficantezinho de esquina? Eu jogo em ligas maiores, policial. Gente que paga milhões por crianças com a genética certa. Rodrigo sentiu um gosto amargo subir a boca. Você ia vender meu filho para tráfico humano. Exatamente. Mas agora... Bem, você estragou o negócio. Rodrigo se levantou tão rápido que a cadeira tombou para trás. Sua mão instintivamente foi até a arma no coldre. Marlon gargalhou. Vai me matar? Aqui? Diante das câmeras? Ah, Rodrigo, você já matou o próprio filho. Se me matar agora, o que sobra de você? Rodrigo sentiu as mãos tremerem. Marlon estava certo. Ele já cruzou a linha, e agora tudo que restava era a vingança. Mas antes, ele precisava de um nome. Precisava saber quem compraria seu filho. Ele puxou a cadeira de volta, sentou-se e olhou fundo nos olhos do traficante. Se você me disser quem está por trás disso, eu posso garantir que você não apodreça na cadeia. Marlon sorriu. Ah, Rodrigo, você realmente acha que essa gente me deixaria vivo se eu falasse? Rodrigo cerrou os punhos. Ele sabia que Marlon estava certo, mas agora ele tinha um novo objetivo: encontrar esses monstros e acabar com todos eles. Rodrigo saiu da sala de interrogatório, sentindo que o mundo ao seu redor se tornava cada vez mais sombrio. Tráfico humano. Crianças sendo vendidas como mercadoria. Ele sempre soube que esse tipo de crime existia, mas nunca imaginou que tocaria sua vida de maneira tão brutal. Agora, seu próprio filho fora uma peça nesse esquema. E Marlon sabia para quem ele seria vendido. Mas como arrancar essa informação dele? Conexões perigosas. Rodrigo se encostou na parede do corredor, esfregando o rosto com as mãos. Sua mente trabalhava rápido. Se Marlon tem medo de falar, isso significa que quem está por trás desse esquema é ainda mais poderoso do que ele. Ele pegou o celular e discou para Almeida. Me encontra no arquivo central. Preciso de tudo sobre o Marlon. Quem ele conhece, quem faz negócios com ele. Almeida não discutiu. Em poucos minutos, eles estavam cercados por pilhas de pastas e documentos em uma sala abafada da delegacia. Marlon tem muitos contatos, mas olha isso. Almeida abriu um dossiê. Nos últimos meses, ele fez diversas transferências bancárias para uma fundação chamada Nova Esperança. Rodrigo franziu a testa. Fundação beneficente? Na teoria, sim. Mas o dono... Almeida virou a página do relatório. Rodrigo sentiu um calafrio ao ver a foto. Dr. César Vasconcelos, empresário, filantropo e um dos homens mais influentes do país. Você acha que esse cara está por trás do tráfico? Almeida perguntou. Rodrigo olhou para os registros financeiros. Grandes quantias de dinheiro entrando e saindo. Empresas de fachada, contatos com políticos e juízes. Eu não acho. Eu tenho certeza. O jogo de gato e rato. Mas como pegar um homem como Vasconcelos? Ele era intocável. Rodrigo sabia que a única maneira de derrubá-lo era conseguir provas. Mas não qualquer prova. Ele precisava de algo que ligasse Vasconcelos diretamente ao tráfico de crianças. Ele respirou fundo. Eu vou atrás dele. Almeida arregalou os olhos. Rodrigo, isso é suicídio. O cara tem poder, dinheiro e contatos em todos os lugares. Se você encostar nele sem provas concretas, vão te destruir. Rodrigo apertou os punhos. Então eu preciso dessas provas. E a única pessoa que pode me dar isso é o Marlon. Almeida suspirou. Você acha que ele vai falar? Rodrigo sorriu, mas sem humor. Ele vai ter que falar, São Máxima. Rodrigo voltou para a sala de interrogatório. Marlon ainda estava sentado da mesma forma relaxada, mas quando viu o policial entrar, seu sorriso vacilou por um segundo. Rodrigo jogou a pasta com as informações de Vasconcelos sobre a mesa. Você trabalha para ele, não é? Marlon não respondeu. Rodrigo inclinou-se, sua voz um sussurro perigoso. Aqui está o que vai acontecer, Marlon. Você tem duas opções. Marlon cruzou os braços. Estou ouvindo. Opção 1. Você fala e eu te coloco em um programa de proteção. Você não vai mais precisar olhar por cima do ombro, esperando um assassino atrás da porta. Marlon riu. E a opção 2? Rodrigo sorriu friamente. Você não fala. E então eu faço com que todos acreditem que você já falou.
Eu deixo escapar um boato, bem discreto, dizendo que você entregou tudo. O sorriso de Marlon desapareceu. Rodrigo continuou. Sabe o que isso significa, né? Mesmo que você fique em silêncio, Vasconcelos vai acreditar que você me traiu. Ele não vai esperar para descobrir a verdade. Vai te matar antes. O traficante empalideceu. Rodrigo se sentou e olhou nos olhos dele. Então, qual vai ser? Marlon respirou fundo, olhando para a mesa. Quando ergueu os olhos, Rodrigo soube que ele tinha vencido. Tá bom, policial. Eu falo. Mas você não vai gostar do que vai ouvir. Marlon respirou fundo, olhando ao redor como se procurasse uma saída. Rodrigo manteve o olhar fixo nele, esperando. Aquele era um momento decisivo. Vasconcelos não é só um financiador. A voz de Marlon saiu mais baixa do que o normal, como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo. Ele é o centro de tudo. Rodrigo estreitou os olhos. Explica. Marlon umedeceu os lábios, visivelmente nervoso. Esse tráfico de crianças não é só sobre dinheiro. Claro, eles vendem alguns para fora do país, para famílias ricas que querem adotar sem passar por burocracia. Mas os mais valiosos, ele hesitou. Rodrigo se inclinou para frente. Os mais valiosos o quê? Marlon fechou os olhos por um instante antes de continuar. Os mais valiosos são selecionados para entretenimento. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Você está me dizendo que... Marlon interrompeu. Você já entendeu. Vasconcelos organiza eventos exclusivos para um grupo de milionários e políticos. Crianças são usadas como brinquedos. E quando eles perdem o interesse, Rodrigo fechou os olhos por um momento, tentando conter a fúria crescente. Aquele nível de depravação era pior do que ele imaginava. Meu filho ia ser entregue para isso? Sua voz saiu rouca, carregada de ódio. Marlon engoliu em seco. Ainda não. Ele era um caso especial. Vasconcelos queria algo diferente para ele. Rodrigo sentiu um arrepio na espinha. Diferente como? Marlon hesitou. Pela primeira vez, ele parecia realmente assustado. Eu não sei os detalhes. Mas Vasconcelos queria treiná-lo. Fazer dele algo mais. Ele dizia que o garoto tinha um potencial especial. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Treiná-lo? O que isso significava? Ele respirou fundo. Precisava de mais informações. Onde esses eventos acontecem? Marlon balançou a cabeça. Eu não sei. Ninguém sabe. Vasconcelos não confia em ninguém. Mas tem uma coisa. Rodrigo esperou. Existe um homem que cuida da logística. Ele se chama Silvio Duarte. Se tem alguém que sabe onde Vasconcelos opera, é ele. Rodrigo anotou o nome mentalmente. Onde eu encontro esse Silvio? Marlon riu, mas sem humor. Boa sorte com isso. Ele é um fantasma. Se esconde melhor do que qualquer um. Mas eu sei de uma coisa. Rodrigo cruzou os braços. Diga. Ele gosta de apostas. Cassinos ilegais, lutas clandestinas, jogos de alto risco. Se tem um jeito de encontrá-lo, é nesse meio. Rodrigo se levantou. Tinha um novo alvo. O plano Rodrigo saiu da sala de interrogatório e encontrou Almeida esperando no corredor. O que conseguiu? Almeida perguntou. Rodrigo passou a mão pelo rosto, exausto. Descobrimos algo muito pior do que imaginávamos. Mas agora temos um nome. Silvio Duarte. Almeida arregalou os olhos. Esse cara? Ele é um fantasma. A polícia já tentou rastreá-lo várias vezes e ele sempre desaparece. Rodrigo apertou os punhos. Então vamos fazer ele aparecer. Almeida franziu a testa. Como? Rodrigo olhou para ele com um brilho frio nos olhos. Se ele gosta de apostas, vamos dar a ele um jogo que ele não pode recusar. Rodrigo sabia que entrar no mundo das apostas clandestinas não seria fácil. Esses lugares eram controlados por criminosos que não hesitariam em matar um desconhecido que fizesse perguntas demais. Mas ele não tinha escolha. Se Silvio Duarte era um fantasma, ele precisaria de um isco forte o suficiente para atraí-lo. Ele olhou para Almeida. Eu preciso de um novo disfarce. E preciso entrar no circuito de apostas o mais rápido possível. Almeida cruzou os braços. Você tem ideia do que está se metendo? Esse pessoal não brinca. Se te descobrirem, vão te matar na hora. Rodrigo sorriu friamente. Então eu só preciso jogar bem. O disfarce. Com a ajuda de um velho informante, Rodrigo conseguiu uma nova identidade. Agora ele era Vitor Sampaio, um ex-segurança que buscava dinheiro fácil no submundo das apostas ilegais. Ele deixou a barba crescer um pouco, trocou as roupas de policial por um visual mais rude e adotou uma postura diferente, mais relaxada, mas com um olhar calculista. Você parece um criminoso de verdade. Almeida comentou, entregando a ele uma carteira com documentos falsos. Ótimo, agora só falta um lugar para começar. O informante lhes deu um nome. Clube Ouro Negro,
Um cassino subterrâneo onde apenas jogadores de alto nível eram aceitos. Se Silvio Duarte gostava de apostas, aquele era um dos lugares onde ele poderia aparecer. A entrada no Clube Ouro Negro Rodrigo chegou ao local na mesma noite. O Clube Ouro Negro funcionava no subsolo de um armazém abandonado, com seguranças armados controlando a entrada. Ele caminhou até um dos guardas, um homem grande com uma cicatriz no rosto. Nome? O segurança perguntou. Vitor Sampaio. Disseram que aqui é o lugar para quem quer apostar grande. O homem o avaliou por alguns segundos antes de dar um passo para o lado. Boa sorte, mas lembre-se, aqui quem perde e não paga não sai inteiro. Rodrigo entrou. O ambiente era luxo. Rodrigo entrou no cassino subterrâneo com passos calculados, seu olhar atento a cada movimento ao redor. O ambiente era luxuoso, mas havia uma tensão no ar, como se todos ali estivessem jogando mais do que apenas dinheiro. Suas vidas estavam em risco. A cada mesa, a cada rodada de cartas, os jogadores arriscavam muito mais do que apenas apostas. Luzes baixas, fumaça de cigarros e o som de fichas batendo nas mesas preenchiam o espaço. Ali, tudo parecia estar à venda, e cada jogador parecia ter algo a esconder. Rodrigo se aproximou de uma mesa onde um jogo de pôquer estava sendo jogado. Ele se sentou, observando os outros jogadores, tentando captar o comportamento deles, os sinais que poderiam indicar quem era importante e quem estava apenas tentando se manter vivo. O dealer, um homem alto com um olhar impassível, distribuiu as cartas. Rodrigo colocou uma pilha de fichas na mesa, chamando a atenção dos outros jogadores. Um deles, um homem de meia idade com um terno caro e óculos escuros, observou-o com desconfiança. Você está jogando com o quê? O homem perguntou, franzindo a testa. Rodrigo sorriu, jogando mais fichas na mesa. Eu só vim para me divertir. O homem não parecia convencido, mas os outros jogadores o ignoraram e continuaram a partida. No entanto, Rodrigo sabia que o jogo estava apenas começando. Ele precisava de uma vantagem. O silêncio de Silvio Duarte. As horas passaram, e Rodrigo se mantinha atento, observando cada pessoa que entrava e saía do cassino. Ele sabia que Silvio Duarte poderia estar entre eles, mas não conseguia identificar quem. Então, um homem de estatura média entrou na sala, acompanhado por 2 seguranças. Ele tinha uma presença que imediatamente atraiu a atenção de todos. Rodrigo reconheceu o homem assim que ele entrou na sala. Era ele, Silvio Duarte, o homem que controlava as apostas ilegais e possivelmente tinha as respostas que ele procurava. Duarte se dirigiu diretamente a uma mesa privada ao fundo, onde uma pequena reunião parecia estar acontecendo. Ele se sentou e os outros ao redor começaram a falar em voz baixa. Rodrigo não podia se aproximar agora, mas sabia que esse era o momento crucial. Ele aguardou mais alguns minutos, até que, com uma desculpa esfarrapada sobre precisar ir ao banheiro, se afastou da mesa e se escondeu em um canto, observando a movimentação. Se houvesse uma chance de se aproximar de Duarte, agora era a hora. Rodrigo se aproximou discretamente da mesa privada, seu coração batendo forte. Ele sabia que estava correndo um grande risco, mas o que estava em jogo era muito maior do que sua própria vida. A proposta de Duarte. Eu sabia que você viria. A voz de Duarte fez Rodrigo parar no meio do caminho. Ele não o havia visto se levantar, mas o homem estava agora bem atrás dele, com um sorriso enigmático no rosto. Rodrigo se virou rapidamente, tentando manter a calma. Você sabe o que está acontecendo aqui, Rodrigo disse com firmeza. Duarte balançou a cabeça, ainda sorrindo. Eu sei o que você quer, e você está jogando o jogo errado. Rodrigo o encarou, sem entender. Eu estou aqui para descobrir a verdade sobre o que está acontecendo com as crianças. Duarte não pareceu surpreso. Ele olhou ao redor como se ponderasse a situação. Você acha que vai encontrar a verdade aqui? O que você está fazendo não vai te levar a nada. Se você quer realmente saber, talvez deva procurar por algo mais íntimo. Rodrigo franziu a testa. O que quer dizer com isso? Duarte se inclinou para frente com um brilho frio nos olhos. Às vezes a verdade não está onde você acha que está. Você precisa fazer escolhas, Rodrigo. E em breve você terá que decidir se vai continuar sendo um policial ou se vai se tornar parte do jogo. Rodrigo não respondeu. Ele sabia que estava em um beco sem saída. Duarte não falaria mais, e ele precisaria de um novo plano para chegar mais perto da verdade. A armadilha está armando. Enquanto Rodrigo saía do clube, algo dentro dele dizia que Duarte sabia mais do que estava deixando transparecer. Rodrigo sentiu que estava sendo manipulado, como uma peça em um jogo muito maior.
Ele precisava ser mais cuidadoso agora. A verdade estava mais perto, mas o que ele não sabia era que as revelações à frente seriam mais perigosas do que ele imaginava. E as sombras da justiça estavam mais próximas do que nunca. Rodrigo saía do Clube Ouro Negro com o coração acelerado e a mente turva. Silvio Duarte era uma figura enigmática, mas suas palavras haviam deixado claro que havia muito mais em jogo do que ele imaginava. As sombras da verdade estavam se aproximando, e ele sentia que estava à beira de um grande precipício. Ele caminhou pelas ruas estreitas e desertas, o eco de seus passos reverberando na quietude da noite. O que Duarte quis dizer com fazer escolhas? Rodrigo não tinha uma resposta clara, mas uma coisa estava ficando evidente. Ele estava sendo arrastado para uma rede de mentiras e manipulações. Ao voltar para o apartamento que usava como base, a primeira coisa que fez foi ligar para Almeida. O telefone tocou várias vezes antes que o detetive atendesse. "Rodrigo, você está bem?" perguntou Almeida, a preocupação em sua voz. "Estou. Mas eu preciso de mais informações sobre Duarte. Ele sabe mais do que está deixando transparecer." A voz de Rodrigo era tensa, seu corpo ainda se sentindo em alerta, como se o jogo já estivesse começado e ele tivesse entrado no meio dele. "Eu já pedi para investigarem o passado de Duarte, mas não há muita coisa. Ele é um fantasma." Almeida pausou. "A única coisa que eu consegui foi o nome de uma mulher que pode ter alguma ligação com ele. Um nome, Letícia Silva." Rodrigo franziu a testa. Letícia Silva? Era uma mulher que ele já tinha ouvido falar, mas os detalhes sobre ela eram vagos. Uma possível ligação com Duarte significava algo importante. Mas o quê? "Vou procurar por ela", respondeu Rodrigo, já se preparando para a próxima etapa da investigação. O encontro com Letícia Silva. Horas depois, Rodrigo estava em frente ao apartamento de Letícia. O prédio estava em um bairro simples, longe do glamour que ele esperava encontrar ao se aproximar de alguém envolvido com Duarte. Mas a vida de Letícia parecia ser mais discreta do que ele imaginava. Ele tocou a campainha e, após alguns segundos, a porta se abriu lentamente. Uma mulher de meia idade, com olhos cansados e uma expressão tensa, apareceu à sua frente. Ela não parecia surpresa por vê-lo. "Você está atrás de Silvio, não está?" A mulher perguntou, com um tom baixo e firme. Rodrigo a observou com cautela. Como ela sabia disso? E, mais importante, como ela sabia que ele estava procurando por Duarte? "Eu sou policial. Preciso de respostas", disse ele, tentando parecer mais seguro do que realmente estava se sentindo. Letícia o olhou por um momento antes de abrir completamente a porta, permitindo que ele entrasse. A revelação de Letícia. Dentro do apartamento, o ambiente estava escuro, com poucas luzes acesas. Uma pequena mesa estava cheia de papéis, fotos e documentos espalhados por toda parte. Letícia se sentou em uma cadeira e fez um gesto para que Rodrigo se sentasse também. "O que você quer saber sobre Silvio?" perguntou ela, já começando a organizar os papéis à sua frente. Rodrigo hesitou. Ele sabia que estava em território desconhecido, mas algo dentro de si dizia que essa conversa poderia ser o ponto de virada. "Eu quero saber tudo sobre ele. O que ele fez? Por que ele está tão envolvido com o submundo das apostas?" Ele precisava ir direto ao ponto. Letícia respirou fundo, como se estivesse tentando reunir coragem para falar. "Silvio não é o homem que você pensa. Ele era como um irmão para mim. Mas depois de tudo o que aconteceu, não sei mais o que ele se tornou." Ela fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis de sair. "Ele estava envolvido com o tráfico, sim, mas tudo mudou quando ele descobriu sobre o filho que teve com você." Rodrigo sentiu um choque percorrer seu corpo. "O filho que teve com ele?" "Como assim, filho?" ele perguntou, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Letícia olhou para ele com uma expressão triste, quase como se estivesse lamentando algo que não podia voltar atrás. "O menino. O que você matou, Rodrigo?" Rodrigo congelou. Sua mente rodopiou enquanto ele tentava processar as palavras dela. O filho dele? Mas ele havia matado um garoto em uma troca de tiros. Um garoto que não tinha nada a ver com ele. Ou tinha? A reviravolta. "O que você está dizendo?" Rodrigo perguntou, sua voz tremendo agora. Letícia se levantou e foi até a mesa, pegando uma foto. Ela a entregou a Rodrigo. Era uma foto antiga, de uma criança sorrindo, com os cabelos castanhos claros e os olhos grandes. Era ele, o garoto que ele havia matado. "Esse é seu filho, Rodrigo." "Ele era filho de uma mulher chamada Bianca. Ela foi minha amiga. E Silvio não sabia que você estava envolvido com ela."
Letícia parecia pesar cada palavra com cuidado. Mas, quando ele descobriu, ele ficou furioso. Não queria que ninguém soubesse que você tinha um filho com ela. A coisa toda virou um pesadelo. Rodrigo ficou em choque. Ele olhou para a foto, tentando entender como tudo isso era possível. O garoto que ele havia matado não era apenas um inocente. Ele era seu filho, fruto de um relacionamento antigo que ele tinha esquecido, enterrado no passado. A mentira se desfez diante dele. E agora ele estava no centro de uma teia de manipulação, com Silvio Duarte no controle de tudo. Rodrigo sentou-se na cadeira, o estômago pesado, como se o chão tivesse desabado sob ele. O que Letícia acabara de dizer parecia irreconhecível, impossível. Ele tinha matado o próprio filho. Não era apenas uma vítima inocente no meio de uma troca de tiros. Era o filho que ele nem sabia que tinha. A dor da revelação se misturava com o peso da culpa, e Rodrigo sentia como se a verdade estivesse se esmagando sobre ele. Letícia, percebendo o choque de Rodrigo, parecia relutante em continuar, mas sabia que ele precisava saber o que realmente estava acontecendo. Ela se sentou novamente e respirou fundo antes de falar. Silvio. Ela começou, a voz mais baixa, como se pesasse cada palavra. Ele sempre foi obcecado pelo poder, mas quando soube sobre o seu filho, tudo mudou. Ele não queria que você soubesse, queria manter tudo em segredo. Bianca, a mãe do seu filho, sempre o amou, mas ela sabia que, no fundo, Silvio não era capaz de cuidar de ninguém, nem de uma criança. Rodrigo levantou os olhos, encarando Letícia com uma expressão de desespero. Você está me dizendo que ele sabia de tudo isso e ainda assim fez o que fez? Letícia assentiu, seu olhar triste. Sim, e não só isso. Silvio manipulou as circunstâncias para que você fosse colocado naquela situação. Ele sabia que você estava em campo e sabia que se encontrasse seu filho, as coisas ficariam fora de controle. Ela fez uma pausa, como se estivesse preparando Rodrigo para o que viria a seguir. O que você não sabe é que o garoto não estava envolvido com o tráfico. Ele era apenas uma peça no jogo de Silvio. Rodrigo fechou os olhos por um momento, tentando processar. A raiva e a dor estavam começando a tomar conta dele, mas ele sabia que não podia se deixar consumir por isso. Ele precisava de respostas. Precisava entender como tudo isso tinha acontecido e, mais importante, como poderia corrigir as coisas. Mas por que o garoto estava lá, então? O que ele estava fazendo naquele lugar, no meio da troca de tiros? Perguntou Rodrigo, a frustração crescendo dentro dele. Letícia hesitou, antes de responder. Ele estava lá porque Silvio o usou como isca. O menino estava sendo levado para ser treinado como parte de uma operação de contrabando. Silvio queria usar sua morte para alimentar a fúria da polícia e desviar a atenção para outro lado. Rodrigo sentiu um nó se formar na garganta. O que começou como uma simples operação se transformou em algo muito mais complexo e mortal. Você está dizendo que eu matei meu próprio filho porque ele foi usado como uma distração? A voz de Rodrigo estava carregada de incredulidade. Letícia baixou a cabeça, balançando lentamente. Ela sabia que Rodrigo precisava de tempo para entender a magnitude de tudo o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, sabia que não havia mais tempo a perder. Silvio estava mais perto do que nunca, e a única forma de parar essa cadeia de manipulações era confrontá-lo diretamente. Você matou seu filho, Rodrigo, mas não foi por acaso. Silvio te manipulou, usou a dor e a mentira para fazer você fazer o que ele queria. E agora ele está se preparando para destruir tudo o que você ainda tem. O relógio está correndo. Rodrigo ficou em silêncio por vários minutos, imerso nos próprios pensamentos. Ele sabia que agora estava no centro de algo muito maior do que imaginava. A verdade estava se revelando aos poucos, mas ainda havia muito que ele não sabia. O que eu faço agora? Ele finalmente perguntou, a voz mais fraca do que gostaria. Letícia olhou para ele com seriedade. Você precisa confrontar Silvio. Ele é o único que tem todas as respostas. Ele é o responsável por tudo isso. Mas se você quiser salvá-lo, ou ao menos tentar corrigir o erro que cometeu, vai precisar agir rápido. O jogo dele está em movimento, e ele já sabe que você está atrás dele. Rodrigo respirou fundo, sentindo o peso da situação. Ele sabia que tinha pouco tempo e que a verdade, agora, estava bem ao alcance. Mas também sabia que enfrentar Silvio Duarte não seria nada fácil. O homem era um mestre em manipulação, sempre jogando as peças no momento certo, com a intenção de derrubar quem estivesse em seu caminho. Uma decisão crucial.
Rodrigo se levantou, seus olhos agora mais focados. Ele já havia cometido um erro irreparável, mas havia uma chance de corrigir o que pudesse. Ele não podia deixar que Silvio saísse impune, que tudo aquilo fosse esquecido como mais um jogo sujo de poder. Eu vou atrás dele. Vou parar, Silvio. A determinação em sua voz era clara. Letícia observou com um olhar pensativo, mas também sabia que Rodrigo estava prestes a entrar em um jogo muito mais perigoso do que jamais imaginou. Silvio não era apenas um criminoso, ele era um mestre nas sombras, e Rodrigo estava prestes a jogar com ele. Se você realmente vai atrás de Silvio, então não olhe para trás. Letícia avisou, seu tom grave. Porque o que você descobrir a seguir pode ser mais do que você pode aguentar. Rodrigo deu um último olhar para a foto do garoto, agora mais claro do que nunca, que ele estava enfrentando um inimigo que não apenas destruía vidas, mas que também manipulava os sentimentos das pessoas para alcançar seus próprios fins. A busca pela verdade estava prestes a se tornar mais perigosa do que ele jamais imaginou. A manhã estava quente, e Rodrigo sentia o suor escorrendo pelo pescoço enquanto se preparava para o confronto que sabia ser inevitável. Ele ainda não conseguia acreditar em tudo o que havia acontecido nas últimas horas. A revelação de Letícia o atingira como uma carga de eletricidade. Ele não sabia o que seria mais difícil, lidar com a culpa ou buscar justiça em um jogo tão sujo e traiçoeiro. Mas agora, ele tinha apenas uma escolha: ir até o fim ou ser consumido pelas sombras de seu próprio erro. Rodrigo havia tomado uma decisão, e ela era clara. Ele não poderia voltar atrás, não agora. Ele sabia que Silvio, o homem que controlava o tráfico, o poder e a manipulação, não deixaria que sua verdadeira face fosse revelada sem lutar. Mas Rodrigo estava disposto a fazer qualquer coisa para pôr fim àquela cadeia de mentiras, para descobrir a verdade que havia sido escondida por tanto tempo. A polícia estava em alerta, mas Rodrigo sabia que seria inútil confiar neles agora. Silvio tinha amigos em todos os lugares. Ele não confiava em mais ninguém. A única pessoa que poderia lhe dar algum tipo de ajuda era Letícia, que, apesar de tudo, ainda parecia ser a única disposta a ajudá-lo. Ela o havia avisado que a busca por Silvio não seria fácil. O homem era ardiloso e inteligente, sempre vários passos à frente. Mas o que Letícia não sabia era que Rodrigo também tinha uma vantagem: sua própria determinação. Ele estava agora imerso em um mundo de escuridão, mas ele não se deixaria arrastar para as profundezas dessa escuridão sem lutar. Você está preparado para o que vem pela frente? Perguntou Letícia quando ele a encontrou mais tarde naquele dia, com um olhar que misturava preocupação e firmeza. Rodrigo a encarou com um olhar decidido, mas também com um peso sobre os ombros. A verdade estava ao seu alcance, mas ele sabia que, para obtê-la, precisaria correr riscos maiores do que qualquer um poderia imaginar. Eu não tenho outra escolha. Sua voz era firme, mas o medo disfarçado ainda se escondia nas entrelinhas. Letícia assentiu, compreendendo a dor e a urgência que Rodrigo sentia. Ela sabia que ele não estava apenas em busca de vingança. Ele queria justiça. E justiça, em um mundo como o deles, muitas vezes significava caminhar na linha tênue entre o certo e o errado. O jogo de Silvio Rodrigo sabia que Silvio não era apenas um traficante comum. Ele era um mestre da manipulação. Conhecia os pontos fracos de todos ao seu redor e sempre soubera como usá-los a seu favor. Silvio tinha uma rede de contatos, aliados e cúmplices em todos os níveis da sociedade. E Rodrigo sabia que não seria fácil encontrá-lo. Mas o que Rodrigo não sabia era que Silvio também estava ciente de sua investigação. O homem tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. Rodrigo tentou não pensar nisso. Tentou se concentrar no que precisava fazer. Ele sabia que o relógio estava correndo e que cada momento em que Silvio estava à solta, ele poderia fazer mais vítimas, mais marionetes em seu jogo de poder. E Rodrigo não queria ser mais uma dessas marionetes. A única maneira de pegar Silvio é ir direto ao coração do seu império. Letícia o lembrou enquanto ela preparava as informações sobre o próximo alvo de Silvio. Rodrigo não tinha mais dúvidas. Ele estava pronto para encarar o homem que destruíra tantas vidas, inclusive a sua. Ele não iria mais correr. Não mais. A Arapuca, sabendo que Silvio estava se preparando para um grande movimento, Rodrigo e Letícia decidiram que a única maneira de alcançá-lo era interceptando sua próxima transação. Para isso, precisariam agir rapidamente, sem chamar atenção. O tempo era essencial e qualquer erro poderia ser fatal.
Eles precisavam ser mais rápidos e mais inteligentes que Silvio. A transação estava marcada para ocorrer em um armazém abandonado na periferia da cidade. Era uma armadilha, sem dúvida. Silvio sempre antecipava as jogadas, mas Rodrigo estava determinado a fazer aquilo ser um jogo de xadrez, onde ele, e não Silvio, fosse o vencedor. Eu estarei com você o tempo todo, Rodrigo. Letícia afirmou, sua voz tranquila, mas com uma dureza que Rodrigo nunca antes ouvira nela. Ele assentiu, sentindo que, apesar de tudo, ele não estava sozinho. O encontro. O armazém estava silencioso quando chegaram. Eles se moveram com cautela, cada passo dado com precisão. A tensão estava no ar. Rodrigo podia ouvir sua própria respiração, sentindo o peso daquilo que estava prestes a acontecer. Ele sabia que as portas do destino estavam prestes a se abrir, e o que ele encontrasse do outro lado poderia mudar tudo para sempre. Rodrigo se escondeu na sombra de uma pilha de caixas enquanto observava o local. Ele não tinha mais medo de Silvio, apenas raiva. Raiva pelo que acontecera ao seu filho. Raiva pela dor que ele causara a si mesmo e a tantos outros. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de Rodrigo que estava cansada de correr. Ele não queria mais esperar pelo momento certo. Ele queria que aquele momento fosse agora. De repente, ele viu uma figura se movendo nas sombras. Era Silvio. O confronto estava prestes a acontecer. Rodrigo se preparou, sua mão apertando a arma com força. O jogo final estava prestes a começar. Rodrigo ficou imóvel, o corpo tenso e os sentidos aguçados. O som abafado da respiração de Silvio, se aproximando, parecia ecoar em seus ouvidos, como uma preparação para o pior. Ele sabia que aquela seria a confrontação que definiriam os próximos passos de sua vida, ou até mesmo o fim dela. Silvio, o homem que estava à frente do império de drogas e corrupção que havia dominado a cidade por anos, estava agora diante dele, mas não sabia o que o aguardava. Rodrigo se escondeu ainda mais nas sombras, a arma em sua mão pronta para disparar, mas a mente dele estava em um turbilhão. Será que ele conseguiria dar um fim a tudo isso, sem perder mais do que já havia perdido? O silêncio era absoluto, e as únicas vozes eram os sussurros do vento e os passos de Silvio que se aproximavam da entrada do armazém. Cada movimento de Silvio parecia calculado, como se ele já soubesse que alguém o estava observando, que uma armadilha estava sendo montada. O homem parecia confortável, mas isso só tornava as coisas mais perigosas. Rodrigo sabia que, se bobeasse, seria Silvio quem tomaria a dianteira. De repente, uma sombra se moveu à esquerda. Silvio parou e Rodrigo quase perdeu o equilíbrio. O alarme disparou em sua cabeça. Alguém mais estava ali. Era Letícia. Ela havia se aproximado silenciosamente, com a intenção de dar apoio a Rodrigo. Ele a viu agora, mais do que uma aliada. Ela também era uma vítima das ações de Silvio. Ela estava armada, mas a expressão em seu rosto mostrava que o medo havia desaparecido. Ela não estava mais com medo do homem que destruíra suas vidas. Ela estava ali por um propósito maior, e não importava o que acontecesse, ela não iria mais voltar atrás. Silvio, aparentemente alheio à presença de ambos, entrou mais no armazém. Quando ele finalmente entrou, Rodrigo percebeu que havia uma pequena barricada feita de caixas perto da parede, o que indicava que Silvio já estava ciente da vulnerabilidade do local e estava pronto para se defender. Eu sabia que você viria. A voz de Silvio soou, quebrando o silêncio. Ele não se virou imediatamente, mas a calma com que ele falou era perturbadora. Mas você demorou mais do que eu esperava. Eu já sabia que você estava atrás de mim. E agora você está em minhas mãos. Rodrigo não respondeu. Ele não podia. O que quer que dissesse não faria diferença. Ele sabia que aquela conversa não passava de uma armadilha. Silvio virou-se lentamente, encarando-os com um sorriso sádico. A frieza em seus olhos era mais do que evidente. Ele sabia que tinha o controle da situação, mas o olhar de Rodrigo era inabalável. Algo havia mudado nele. A dúvida e o medo, que o haviam consumido por tanto tempo, haviam desaparecido. Ele estava pronto para a batalha final. Você não entende, Rodrigo. Silvio continuou com um sorriso. Eu estava apenas protegendo meu império. Você, como todos os outros, é apenas um peão. Ele deu um passo à frente, como se estivesse disposto a revelar mais. O que aconteceu com seu filho? Não foi um acidente. Você sabe disso, não sabe? Ele estava no meu caminho e você não conseguiu protegê-lo. Isso não é culpa minha. Rodrigo sentiu como se uma lâmina tivesse atravessado seu peito. Ele apertou a mandíbula, forçando-se a não reagir. Ele era meu filho. A voz de Rodrigo estava fria, mas a dor era palpável.
E você o matou. Silvio riu, um riso frio e sem emoção, que parecia ecoar nas paredes vazias do armazém. Você sempre achou que isso era pessoal, Rodrigo. Silvio deu outro passo. Você foi apenas mais um para mim, como todos os outros. Seu filho não era nada mais do que uma peça descartável. Ele fez uma pausa, dando a Rodrigo a chance de processar suas palavras. E sabe o que é o mais interessante? Você nunca vai conseguir me pegar. Eu sempre estou um passo à frente. Rodrigo já não tinha mais paciência para esse jogo. Ele não iria deixar Silvio escapar. Sem mais palavras, ele apontou a arma na direção de Silvio, que imediatamente levantou as mãos, mas com um sorriso presunçoso. Ele ainda acreditava que controlava a situação. Letícia estava à esquerda de Rodrigo. Zé, uma sombra silenciosa, mas ela sabia que o momento da ação havia chegado. Ela fez um movimento com os dedos, sinalizando para ele que estava pronta. Rodrigo fez um sinal discreto com a cabeça, e no instante seguinte, Letícia se movia, cobrindo a entrada do armazém. Não havia mais volta. O confronto estava prestes a se intensificar. Silvio, percebendo a mudança na dinâmica, tentou dar um passo para trás, mas foi tarde demais. Rodrigo não hesitou. Agora é você quem vai pagar pelo que fez. Rodrigo disse, a voz mais firme do que jamais estivera. O peso da culpa e da raiva o haviam fortalecido. O som do disparo ecoou nas paredes do armazém e a tensão no ar se tornou ainda mais densa. Mas quando a fumaça do tiro se dissipou, Silvio ainda estava de pé. Ou talvez não estivesse. A batalha estava apenas começando. O som do tiro ainda reverberava no ar, mas algo estava errado. Silvio não havia caído. Ao invés disso, ele havia se movido com a rapidez de uma serpente, desviando do disparo com um reflexo inesperado. O sorriso arrogante ainda estava em seu rosto, mas seus olhos, agora estreitos, estavam carregados de uma fúria primitiva. Rodrigo sentiu o calor da adrenalina invadir suas veias. A confusão no ar, o cheiro da pólvora, o som abafado de seus próprios batimentos cardíacos. Tudo parecia como um pesadelo prestes a se concretizar. Ele não conseguia acreditar que Silvio ainda estava ali, à sua frente, desafiando-o de maneira quase sobrenatural. Como ele fez isso? A resposta veio com um movimento rápido de Silvio. O homem disparou em direção à parede, onde havia deixado uma arma escondida. Rodrigo reagiu instintivamente, mas o tempo de reação parecia insuficiente. Silvio estava mais preparado do que ele jamais imaginara. A troca de tiros foi instantânea, e o som dos disparos ecoava nas paredes, zés, como se o próprio ar estivesse em chamas. Letícia, que havia se movido para a entrada, se abaixou atrás de uma pilha de caixas, buscando um ângulo mais seguro para atuar. Ela sabia que não tinha muito tempo. Cada segundo era crucial. Rodrigo sentiu um impacto em seu ombro direito. A dor foi imediata, mas ele manteve o foco. Não podia parar agora. Se ele cedesse, tudo estaria perdido. Ele apertou a arma, sentindo o suor escorrendo pela testa, seus olhos fixos em Silvio, que agora estava se aproximando com um sorriso de vitória. Você achou que isso ia acabar assim? Silvio zombou. Ele estava mais calmo, controlando a situação com maestria. Você não entende, Rodrigo. Eu não sou apenas um contrabandista. Sou um homem que sempre teve o controle. E você é apenas mais um peão em meu jogo. Rodrigo, apesar do ferimento, não hesitou. Ele já perdera tanto. E agora, mais do que nunca, sentia que a única coisa que restava era fazer justiça. Ele apertou o gatilho mais uma vez. O som do disparo soando quase como uma música de morte no ar. Desta vez, a bala acertou o ombro de Silvio, fazendo-o cambalear para trás, mas ele não caiu. O bandido estava longe de ser derrotado. Ele olhou para o ferimento com desdém, como se a dor fosse uma distração menor. Você acha que isso vai me parar? Ele riu, quase como se estivesse se divertindo. Eu sou mais forte do que você jamais será, Rodrigo. E você nunca vai conseguir me derrotar. Rodrigo tentou não se deixar abalar pelas palavras de Silvio, mas ele sabia que o tempo estava contra ele. Ele precisava de uma maneira de terminar isso. Então uma ideia surgiu em sua mente. Talvez ele ainda tivesse um truque na manga. Com um movimento rápido, ele recuou para uma pilha de caixas e começou a manobrar ao redor dela, esperando o momento certo. Ele sabia que se tivesse que fazer a última jogada, deveria ser agora, antes que Silvio tivesse chance de reagir novamente. Letícia, percebendo o que Rodrigo estava tentando fazer, também começou a se mover, mais silenciosa do que nunca, e se posicionou estrategicamente atrás de outra pilha de caixas, pronta para apoiar qualquer ação que seu parceiro tomasse. O silêncio que se seguiu foi tenso.
Silvio não se moveu imediatamente, talvez subestimando a agilidade de Rodrigo ou talvez confiando demais em sua vantagem. Mas isso era exatamente o que ele queria. Rodrigo estava pronto para a última ofensiva. De repente, um grito rasgou o silêncio. Era Letícia, que havia sido descoberta por um dos homens de Silvio. O confronto, que até então parecia controlado, explodiu em um caos inesperado. Silvio se virou, mas foi tarde demais. Rodrigo aproveitou o descuido, avançando e mirando com precisão. O tiro disparado foi certeiro. Silvio, no entanto, não caiu. Ele olhou para Rodrigo com um olhar cheio de ódio, mas também com uma expressão de incredulidade. Você realmente achou que iria me matar? Ele sibilou com dificuldade, seu corpo já vacilando. Eu sou mais do que isso. Aquelas palavras, ao invés de trazerem medo, deram forças a Rodrigo. Ele não estava mais lutando apenas contra um homem. Ele estava lutando contra o sistema inteiro, contra a corrupção e, acima de tudo, contra seu próprio destino. Com o último esforço, Rodrigo avançou e, com um disparo certeiro, derrubou Silvio no chão. O homem caiu de joelhos, olhando para Rodrigo com um misto de desprezo e espanto. Sua vida estava chegando ao fim, e com ela, o império que ele havia construído por tantos anos. Mas ainda havia uma última coisa que Silvio precisava fazer. Com o movimento final, ele deu uma risada baixa, sussurrando: Você não sabe o que acabou de fazer. Rodrigo não respondeu. Ele sabia que, embora Silvio estivesse caído, a guerra que ele havia travado não estava totalmente ganha. O preço da redenção ainda estava longe de ser pago. A batalha estava finalmente encerrada, mas para Rodrigo, as consequências de suas ações ainda estavam por vir. O silêncio que seguiu o último disparo parecia pesar toneladas. Rodrigo estava de pé, a respiração ofegante e os olhos fixos no corpo de Silvio, que estava caído no chão. Letícia se aproximou cautelosamente, sua arma ainda em punho, mas os olhos dela estavam cheios de incerteza. Ela não sabia como reagir. O homem que eles haviam caçado por tanto tempo finalmente estava derrotado. Mas algo dentro de Rodrigo parecia vazio, como se ele não estivesse vendo uma vitória, mas apenas o fim de algo muito maior. Rodrigo se agachou, suas mãos trêmulas, e tocou a testa de Silvio. O homem estava respirando pesadamente, mas ainda não estava morto. Ele levantou a cabeça, com um sorriso frio, e sussurrou: Você acha que é o herói da história? Não faz ideia do que está acontecendo aqui. Rodrigo não respondeu. Ele apenas olhou para o homem que estava à sua frente. O que Silvio queria dizer? O que ele sabia que Rodrigo ainda não sabia? Era uma sensação estranha. Ele já havia enfrentado tantos inimigos ao longo de sua carreira, mas nunca havia sentido tanto peso sobre os ombros. A dor no ombro direito ainda o incomodava, mas era como se o físico não importasse mais. Rodrigo sentiu algo que não podia ser descrito. Uma sensação de vazio, de fracasso, como se tivesse jogado fora a única chance de redenção que lhe restava. O que você sabe sobre mim, Silvio? Rodrigo perguntou, tentando controlar sua voz. Silvio riu fraco, o sangue escorrendo de sua boca. Você é mais parecido comigo do que imagina. Ele olhou para Rodrigo com olhos cheios de desprezo. E você vai descobrir isso logo. Rodrigo apertou os dentes, um frio percorrendo sua espinha. Ele não queria saber o que aquele homem tinha a dizer, mas a palavra descobrir ecoava em sua mente. Era como se o destino tivesse decidido lhe dar a última lição, e essa lição seria a mais dolorosa de todas. Letícia se aproximou de Rodrigo, sua voz baixa. Precisamos levar ele para a delegacia, Rodrigo. Não podemos deixar ele escapar. Rodrigo olhou para ela, seu rosto sério, mas os pensamentos estavam longe dali. Ele sabia que, apesar de tudo, a missão estava cumprida. Mas a guerra interna que ele travava consigo mesmo ainda não havia terminado. Eles amarraram Silvio e juntos caminharam em direção à saída. O clima estava pesado, como se o ar ao redor deles estivesse carregado de tensão. As ruas estavam desertas e o som de seus passos ecoava nas paredes, como se estivessem caminhando por um túmulo. Chegaram à viatura e Rodrigo não conseguiu evitar o impulso de olhar para o retrovisor. Havia algo de errado com ele. Algo estava incompleto. Como se, ao matar Silvio, ele tivesse perdido algo mais importante. A viagem até a delegacia foi silenciosa. Silvio estava sob custódia, mas sua presença parecia pesar mais do que qualquer outro preso que Rodrigo já havia transportado. Ele estava tentando se preparar para o que viria a seguir, mas algo dentro dele sabia que ainda havia uma peça que faltava no quebra-cabeça. Quando chegaram à delegacia, Rodrigo se retirou rapidamente para seu escritório, fechando a porta com força.
Ele precisava de um momento sozinho para processar tudo o que havia acontecido. Sentou-se na cadeira e, ao olhar para o arquivo de Silvio em sua mesa, algo chamou sua atenção. Um envelope selado estava ao lado da pasta. Não estava ali antes. Rodrigo hesitou por um momento, mas sua curiosidade o venceu. Ele abriu o envelope com cuidado e, ao retirar o conteúdo, seus olhos se arregalaram. Era uma fotografia. Uma foto antiga. Ele a observou e uma onda de choque percorreu seu corpo. Era ele. Mas não era apenas ele. A mulher ao seu lado na foto era alguém que ele jamais imaginou ver novamente. Era ela, a mulher que ele havia esquecido, ou pelo menos tentado esquecer há anos. A mulher era ninguém menos que Lúcia, a ex-namorada de Rodrigo. Ele tinha a imagem dela gravada na memória, mas havia tanto tempo que ela estava fora de sua vida. Por que essa foto estava com Silvio? O que isso significava? Com mãos trêmulas, Rodrigo virou a foto e, ao ler a anotação no verso, a verdade o atingiu como um soco no estômago. Seu filho, 10 anos. Silvio sabe disso. Rodrigo engoliu em seco. O mundo ao seu redor parecia desabar. Ele se apoiou na mesa, sentindo uma vertigem crescente. Filho. Ele não conseguia respirar. Ele tinha um filho. O que isso significava? O que Silvio queria dizer com isso? Seu filho. A verdade, que ele pensava estar enterrada, havia voltado à tona. A conexão que ele nunca soubera ter, o laço que ele nunca soubera que existia, agora estava diante dele. E ele sentia como se estivesse sendo esmagado por ela. Aquela foto. Aquela foto era a chave para entender tudo. O filho que ele nunca soubera que teve. O filho que ele, sem saber, havia matado. Rodrigo caiu de joelhos, o peso da realidade esmagando-o. Ele havia destruído a única chance de uma vida normal para seu próprio filho. E agora, ele estava sozinho para lidar com as consequências. Fim.